nós vamos dar início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, capítulo 2, a realeza de Jesus, item 4. Sempre lembrando que quem quiser, desejar acompanhar a leitura, os livros estão naquela mesinha ali na entrada do salão, tá bom? Depois é só colocar ali de volta. Vamos à leitura e começar nossas reflexões de hoje. A realeza de Jesus. O reino de Jesus não é deste mundo, é o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano, em uma ordem de ideias quaisquer, que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei ou o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que a daquele que leva o diadema? Ela é imperecível, enquanto que a outra é o jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. A realeza terrestre acaba com a vida, e a realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. A esse título, Jesus não é um rei mais poderoso que muitos potentados? Foi, pois, com razão, que disse a Pilatos: Eu sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Então, vamos começar o nosso estudo, não é? Conosco nessa noite, para facilitar e auxiliar na reflexão do estudo, nós convidamos o nosso amigo Vicente Cardoso. A todos aqui presentes e aos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, desejamos um bom estudo e boas reflexões. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nossas saudações também aos nossos amigos internautas que estarão nos vendo em outro momento. A lição desta noite é como as demais outras lições do Evangelho, que sempre nos traz novidades, que sempre acrescenta para nós ideias novas. Essa passagem do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, meu reino não é deste mundo, era notável, porque nós conhecemos muito pouco a respeito de Jesus. Aliás, se fala muito pouco de Jesus na casa espírita. Se fala muito pouco de Deus. São assuntos que, na verdade, não são tratados costumeiramente e deveriam ser tratados. Falar de Jesus, falar de Deus, deve ser um assunto que deve estar sempre em pauta, porque a eles nós devemos a vida. Pilatos, tornando-o entrar, pois, no palácio, e tendo feito ver Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para que eu pudesse não cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Aí Pilatos, muito atrevido, então lhe disse: Sois, pois, rei? Aí Jesus respondeu: Vós dissestes que eu sou rei. Eu não vim a esse mundo a não ser para testemunhar a verdade. E todo aquele que ouve a verdade
Ele está comigo. Então, Jesus, nesse momento, quis dizer muita coisa com relação à vida futura. Vida futura que nós não sabemos nada. Primeiro que o futuro não existe ainda. Se não existe, como é que você vai saber dele? O passado é passado. Não tem como mexer. O futuro ainda não existe. O que existe então? Somente o presente. Esse momento aqui agora. E esse momento aqui agora é uma projeção para o futuro. Nesse momento aqui agora, nós podemos termos aprendido muito com o passado, que deixou para nós uma grande herança, grandes empreendimentos, grandes valores morais, valores intelectuais. Vivendo o presente, o momento, estamos projetando o futuro, porque a cada um segundo as suas obras. O Evangelho de Jesus, ele tem uma grande vantagem, como sendo realmente o código de ética universal, adaptada à condição de cada mundo, com as regras da moral, porque moral vem de morales, regra de bem proceder. O Evangelho é a normativa, é o código de ética universal, é a diretriz, nos mostra as leis divinas, para que nós possamos viver de acordo com a harmonia com essas leis. E quando Jesus é questionado aqui, ele disse, meu reino não é deste mundo. Porque se fosse, os seus próprios apóstolos teriam lutado para que ele não caísse nas mãos dos judeus, fosse martirizado, caluniado, julgado e assassinado. Se fosse deste mundo. Então, fica muito claro que o reino de Jesus não é aqui na terra. A sua realeza não é terráquea. A sua realeza é uma realeza divina. Jesus não pertence à ordem de espíritos da terceira ordem. Porque lá no livro dos Espíritos, na pergunta de número 100, a espiritualidade em termos de didática, ela fez uma classificação dos mundos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na pergunta 100, fizeram uma classificação da ordem dos espíritos. Primeira ordem, segunda ordem e terceira ordem. Então, é inverso. A gente começa com a terceira ordem. A terceira ordem é os espíritos imperfeitos, dividida em 5 classes essenciais, a terceira ordem. Espíritos impuros, a 9ª classe. A 8ª, espíritos levianos. A 7ª, espíritos neutros. Aliás, a 8ª, espíritos pseudo-sábios. A 7ª, espíritos neutros. A 6ª classe, espíritos batedores. Então, essa classificação de espíritos em condições inferiores, imperfeitos. A segunda ordem é chamada os espíritos, bons espíritos, e compõe somente de 4 classes: espíritos benévolos, sábios, sabedoria e espíritos superiores. E a primeira ordem é somente uma classe, é os espíritos puros. E Jesus é da primeira classe, da primeira ordem. Porque Jesus, a sua realeza, não tem nada a ver com tudo que nós conhecemos e vivemos na terra. Para o nosso conceito, a terra hoje, na classificação dos mundos, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, a terra é o segundo mundo de baixo para cima. Mal saímos do primeiro mundo, o mundo primitivo. E a terra hoje é chamada de mundo de expiação e de provas. E expiação aqui no singular, e as provas no plural. Por quê? Porque a expiação é a condição do mundo, o qual eu faço parte e vocês fazem parte também. E as provas, que são muitas no plural, é a condição nossa. Com tudo isso, a gente percebe
de que a Terra é o segundo mundo na classificação dos mundos. O segundo sendo o mundo de expiação e provas, o terceiro é esse mundo que nós estamos trabalhando para adentrarmos a ele. O mundo regenerador. O outro é o mundo ditoso, o chamado mundo feliz. Então, o mundo regenerador é um mundo transitório entre o mundo que nós estamos agora de expiação e provas e o mundo ditoso, que é o mundo feliz. Depois do mundo feliz, nós temos chamados mundos celestes. Essa classificação é simplesmente didática. Não é tão assim restrita na classificação dos espíritos. É muito mais do que isso. Isso só a título de podermos entender de que nós estamos agora numa condição de um mundo. Quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta Terra. Quando eu falo de um mundo, eu estou falando de nós. Porque a palavra mundo, ela é subjetiva. Ela se refere aos seres viventes, os espíritos, as almas. O planeta é orbe, é casa. A casa aloja o mundo. Então nós formamos o mundo. Porque somos nós que estamos em expiação e em provas. Porque toda expiação necessariamente é uma prova. Mas nem todas as provas constituem expiação. Porque quando nós atingimos o mundo ditoso, o mundo feliz, não precisamos mais das provas. E menos ainda das expiações. Expiações são provas dolorosas. São provas expurgações. São provas de expurgo. São provas que nós expurgamos toda a nódia, todas as toxinas mentais, todo o lixo mental que nós inoculamos pelos vícios, pelo materialismo exacerbado. Porque ninguém pode entrar no reino dos céus com todo esse lixo mental. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Então, nós precisamos passar por esse processo de uma limpeza dos nossos sentimentos. E Jesus, então, acerca dessa passagem, quer nos prometer a vida futura. E nenhuma filosofia até hoje, nenhuma doutrina até hoje, foi capaz de demonstrar por meios, assim, comprobatórios, com meios que, na verdade, são meios tão exatos, tão concretos, que não deixa a menor dúvida. Porque a única filosofia que demonstrou a imortalidade da alma é a filosofia espírita. Porque nunca houvera na Terra uma filosofia espiritualista. Desde Leucipo, Demócrito, Epicuro, os pais da filosofia materialista, de lá até o positivismo, nunca houve uma filosofia espiritualista. E a filosofia do positivismo, ela nos trouxe um método de Auguste Comte, a filosofia que trata do princípio da experimentação, da comprovação. E essa filosofia foi culminar justamente no desenvolvimento da filosofia espiritualista, que é a filosofia espírita. Nem a teosofia de Helena Blavatsky, que é uma filosofia, digamos assim, de um contexto comprobatório muito grande, nem ela foi capaz de poder demonstrar a imortalidade da alma, a sobrevivência, a comunicabilidade dos espíritos. Somente a filosofia espírita trouxe como prática a experimentação, a demonstração do mundo espiritual. Hoje, nós temos a certeza do mundo espiritual. Então, Jesus chegando aqui, Pilatos tentando julgar ele contra o poder temporal daquela época. Tu és reis? Porque naquela época existiam os reis aqui da terra, o poder temporal, o Império Romano. E aí, Pilatos tentando julgar Jesus contra o poder da época, o poder romano.
para que o poder romano pudesse caçá-lo. E perguntou: tu és rei? Não, tu dissesses que eu sou rei. Eu não vim a este mundo sequer para testemunhar a verdade. Então Jesus quis dizer o seguinte: eu não sou rei neste mundo. A minha realeza não é daqui. Eu não tenho nada a ver com a condição do mundo de vocês. O meu mundo é um mundo superior. É um mundo que não tem vícios, que não tem mazelas. É um vício que não tem guerras, não tem o mal. É um mundo feliz. É um mundo que nós gozamos de uma plenitude da felicidade. Eu vim de lá. Lá é minha realeza. E reino quer dizer morada. Morada de reis. Reis que governam. E Jesus é governador do planeta Terra. Jesus é um dos espíritos, que são muitos, espíritos angelicais de primeira ordem na classificação dos espíritos, que trabalhou na consolidação do planeta Terra. Quando o planeta Terra desprendeu da nebulosa solar, há bilhões de anos atrás, a Terra formou, e tudo levou milhões de anos para que a vida eclodisse no planeta, para que o princípio espiritual que aqui já se encontrava, aguardava inicialmente as condições favoráveis para eclodir a vida, e o princípio inteligente do universo pudesse adentrar o processo da vida no planeta, que estava ainda em ignição. E Jesus é um desses grandes construtores. Jesus é um daqueles que, desde o princípio de tudo, ele estava no começo de todas as coisas. Desde quando esse planeta surgiu, ele está. E até hoje ele está conosco. Ele é o governador. E como governador que ele é, o reino dele não pode ser aquilo que as nossas divisas, etiquetas, as nossas convenções nos coloca para nós, nos diferenciando uns dos outros pelas classes sociais. Então Jesus, para ele, não existe o processo hierárquico como é aqui na Terra. Para Jesus, a condição de espírito puro, a hierarquia que existe entre eles é unicamente moral. E essa realeza de Jesus não é a realeza que muitos nossos governos, nossos governantes, certo? Que antigamente chamava de rei, rainha, príncipe, princesa, são convenções puramente temporárias, fictícias. Aí o Pilatos, tentando julgar Jesus, queria que Jesus dissesse: não, eu sou rei mesmo. Eu sou rei, ó, e eu vim aqui para destruir esse reinado, o Império Romano. Mas ele disse: não, meu reino não é daqui. E se fosse aqueles que estão comigo, não deixaria eu cair nas mãos dos judeus. Porque é os próprios judeus que o condenou, que o martirizou, caluniou e o matou. Os próprios judeus. Como ele sabia que o reino dele não era daqui, isso para ele não significou nada. Todo o sofrimento que levou ele, todo o martírio, a própria morte para ele, a sua realeza era puramente espiritual, não tinha nada a ver com as convenções humanas. Jesus viveu como filho do homem, viveu como homem, mas mantendo a sua condição espiritual de espírito de primeira ordem. Aí a gente passa a poder verificar de que ele é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Palavras de Emmanuel, no primeiro capítulo do livro A Caminho da Luz. Jesus Cristo, considerado como sendo um dos co-criadores em plano maior
do planeta Terra, acompanha toda a espiritualidade, todas as almas, acompanha todo o processo de vida, acompanha todas as transformações da humanidade. Ele está no leme dessa grande embarcação. Essa embarcação que é o orbe Terra, a caminho da constelação de Hércules, a velocidades descomunais, que nós não podemos jamais medir. Jesus está no leme dessa grande embarcação. E nós não haveremos que temer em momento algum. Estando ele no leme, certamente ele sabe a direção pelo qual nos conduzirá. E está nos conduzindo até hoje com toda a segurança. Sua mensagem de amor no Evangelho é a eterna palavra da ressurreição, da justiça, da fraternidade e da misericórdia. Todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas modificarão. Ele, porém, é a luz de todas as vidas terrestres, inacessível ao tempo, à destruição e ao espaço. Palavras de Emmanuel. Foi por isso que foi oferecido por Deus aos homens como modelo, certo? Mais perfeito, para que nós pudéssemos imitá-lo e segui-lo. Jesus foi colocado para nós, conforme está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, como sendo o modelo e o guia por todos nós segui-lo. Porque modelo é para ser imitado e guia é para ser seguido. Então, Jesus é o único guia seguro. Ele é o único modelo de perfeição que nós podemos imitar. Não houvera na terra nenhum espírito de tamanha hierarquia espiritual, de primeira ordem. Houvera espíritos, bons espíritos, precursores da vinda dele, que vieram bem antes dele. Muitos profetas do passado aqui estiveram entre nós. Também espírito de segunda ordem, não de primeira ordem, como ele é. E Jesus, então, nos fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer, ninguém consegue chegar até Deus Criador se não ter que trilhar o caminho pelo qual ele passou em toda a sua trajetória. Porque a trajetória de Jesus é como a nossa trajetória, é em linha reta. Jesus é um irmão nosso. Jesus não é Deus. Nós sabemos que tem alguns conceitos religiosos que colocam Jesus como sendo Deus. Jesus não é Deus. Os evangelhos do apóstolo João é muito claro em toda a sua expressão, sempre coloca a realeza de Jesus como sendo um espírito de primeira ordem, espírito perfeito, mas nunca Deus. Deus é um só. Jesus é filho de Deus. Mas por que está em condições tão acima da nossa? É claro, evidente. Ele é um irmão nosso que tiveram uma trajetória muito mais aproveitável, aproveitou mais o tempo, aproveitou mais o espaço, aproveitou mais a vida, as lições de tantos outros Cristos. Porque a primeira ordem dos Espíritos é chamada ordem crística. Espíritos Cristos. E Jesus, ele teve a sua evolução, o seu progresso, o intelecto moral, que eu estou fazendo e vocês estão fazendo também, em outros páramos do universo, em outros orbes. Ele teve toda uma caminhada evolutiva, como eu e vocês estão fazendo. Ele não foi criado à parte. Ele tivera todo o seu crescimento paulatinamente. Como o tempo não existe, mas em outras condições precedentes às nossas condições. Porque uma coisa é certa, todos nós evoluímos em linha reta, como Jesus. Fala Emmanuel que Jesus é um dos espíritos que evoluiu em linha reta. E nós aqui
também podemos evoluirmos em linha reta. Mas até então, para evoluirmos em linha reta, nós temos que progredir no conhecimento, no intelecto e na moral. Existe uma equação de Pitágoras que fala que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. O cateto aqui na horizontal é um vetor. O cateto na vertical é um outro vetor. Quanto o progresso do intelectual, que é na horizontal, e nós temos o progresso na vertical, que é a moral, nós temos a hipotenusa, que é a tangente, que é o resultado da soma dos quadrados deste com este. Então, nós estamos aqui progredindo intelectualmente. A evolução nossa é proporcional a esse progresso e a este. E a esse progresso, que é o amor, que é a verticalização pelo amor, é que define a nossa evolução. Então, a evolução é a hipotenusa de Pitágoras. É a tangente, é a consequência desse progresso. E Jesus fez a essa evolução em linha reta, como eu estou fazendo e vocês também estão fazendo. E nós faremos essa evolução em linha reta. Só que a nossa realidade ainda é terra. A nossa realidade ainda é um mundo de expiações e provas, onde o materialismo nos consome. O materialismo ainda corrói a gente por dentro, porque nós corremos muito mais através das oportunidades, correndo atrás das coisas. O nosso mundo é um mundo de coisificação, é um mundo de coisas, e coisas é matéria. A gente quer títulos, a gente quer honrarias, queremos divisas, queremos etiquetas. Nós queremos ser o melhor da classe social. É tanto que nós criamos classes sociais, que hoje está ruindo nas bases. Antigamente você tinha a classe inferior, você tinha a média e a superior. Hoje não está tendo mais a inferior. E a média está desaparecendo. Porque agora tem a inferior média e o superior. Porque nós estamos avançando em progressos. E a nossa vida hoje é correr atrás do ter. Meu carro, minha casa, meu marido, minha esposa, meu celular, minha fazenda, meu dinheiro, meu quê? O que é nosso aqui? Nem esse corpinho aqui que tem 72 anos, não é meu. Me foi emprestado. Quando mão tiver condições mais, eu estou vazando. Ele vai ficar na onde originou. Ele vai voltar ao limo da terra, como o corpinho de vocês também, bonitinho. Agora, por que essa bobeira que a gente vive aqui, tentando ser rei aqui na terra, tentando buscar um poder político, um poder econômico sempre acima do outro, um poder social, um poder cultural, querendo ser mais? E Pilatos cai na bobagem de perguntar a Jesus: tu és reis? Bom, aqui é você que está dizendo, mas eu não vim a esse mundo sequer para testemunhar a verdade. E todo aquele que ouve a verdade está comigo. Então, é para isso que a realeza de Jesus aqui, nesse item 4, capítulo 2 do Evangelho, nos mostra que existe uma vida futura. E que não é essa. E essa vida futura é onde nós encontraremos a felicidade, porque a felicidade não está na terra. Não está na terra. Embora começa. Porque alguém fala assim: nossa, eu sou uma pessoa tão feliz. Não. Não tem jeito. O que a gente experimenta aqui é prazer. Prazeres. Nossa, eu fui numa festa esse final de semana, mas eu fiquei tão feliz. Porque eu encontrei com ele, encontrei com ela, bebi, comi, dancei, farriei. Ai, que felicidade que eu... Não. Está sendo egoísta. Felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados.
capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Quinhão, senão de espíritos elevados. Então a felicidade não está na terra, embora começa aqui na terra. A nossa realeza, por enquanto, é esta. É essa realeza, a gente daqui a pouco deitar para o repouso, amanhã amanhece, é feriadão, e amanhã eu vou poder curtir, amanhã eu não vou trabalhar, né? Eu vou beber umas, eu vou farrear. Essa é a nossa realeza, é a realeza do boteco, do barzinho, da lanchonete, da festa. Isso é felicidade? Isso é prazer. Um prazer egoístico, totalmente egoísta. A felicidade não pode ser prazer. O prazer mundano, o prazer da matéria, o prazer do corpo físico. A felicidade é uma condição sine qua non, coisa que eu não posso fazer com vocês, mas eu posso viver com vocês, participar com vocês. Então Jesus quis dizer de que da onde ele viera, é para onde nós também caminharemos. Estamos caminhando paulatinamente, só que vai demorar. Eu vou falar por mim aqui agora, eu sou espírito de terceira ordem. Quer dizer, eu sou um espírito imperfeito. Eu não vou dizer a vocês. Então, a caminhada é muito longa para chegar na primeira ordem. Certo? Mas Jesus, sendo o modelo e o guia, certamente, se nós conhecemos o seu evangelho, que é a ética do universo, ética universal, certamente nós encontraremos como caminhar seguindo as suas pegadas. Ele é o caminho, ele é a vida, ele representa a verdade, mas não é a minha verdade, não é a verdade de vocês, é a verdade por excelência, que está muito além da nossa verdade. A nossa verdade é fugidia. A nossa verdade é um faz de conta. A gente está vivendo um momento aqui agora fazendo de conta que está tudo bem, mas não está não. Nós somos pessoas insatisfeitas. Somos pessoas egoístas, vaidosas. Somos pessoas orgulhosas. Enquanto tivermos ainda esses vícios da alma, a gente vai estar preso ainda à gleba terrena, a mundos ainda muito inferiores. E a realeza de Jesus não é as convenções humanas, é puramente moral. A realeza dele é puramente moral. O apóstolo João fala o seguinte: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele não falou que era o próprio Deus, não. Ele falou que era Deus, porque na condição de co-criador, todos nós somos deuses. Deuses com D minúsculo, no plural. Jesus disse, não foi dito em vossa lei, João capítulo 7, vós sois deuses? Remontando o Gênesis 1, 26 de Moisés, e criou Deus o homem em sua imagem e semelhança. Criado à imagem de Deus, porque Deus é criador, e nós somos co-criadores. Semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante quer dizer que aproxima, que tem relação de identidade, com princípio de qualidade, porque Deus é perfeito. E nós somos seres perfectíveis. Porque Deus sendo perfeito, a sua obra tem que ser perfeita. Mas nós não somos, nós somos perfectíveis. Nós trazemos a perfeição em cada um de nós, para ser desenvolvido por nós mesmos ao longo dessa trajetória evolutiva. Então nós somos seres perfectíveis, nós trazemos a identidade de Deus em nós. Porque Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência é substantivo. E quando Ele nos criou, como princípio inteligente do universo, inteligente é adjetivo. Deus nos adjetivou, Deus nos proporcionou a qualidade de perfeito que Ele é. Estando nós perfectíveis, e a caminho desse desenvolvimento, dessa perfeição, que está em nós.
Portanto, que a gente percebe que no princípio ele estava com Deus. Era Deus. E aí coloca ainda, ele estava no começo com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e nada o fez sem ele. Então, coloca Jesus como co-criador em plano maior, na consolidação do orbe terra, do mundo nascedouro neste planeta, da vida de todos nós que aqui nos encontramos, sob a sua proteção, sob o seu amparo, sob a sua energia. Jesus, nesse momento, com seu perispírito, ele nos abraça. Nós estamos abraçados nesse momento com seus fluidos, com o seu amor, com a sua luz perene. Ele nos envolve aqui agora. Portanto, que não haveremos de temer, porque no início, certo, ele está conosco desde o princípio das coisas. Nada se fez sem a participação dele. E até hoje ele participa. Porque os seus prepostos estão aqui nesta casa, aqui agora, auxiliando esta noite, desta reunião, protegendo a todos nós que aqui nos encontramos, protegendo esta casa da investida daqueles que têm nós como inimigos. Por quê? Os nossos algozes, nos livrando da ação desses espíritos que nos têm como inimigos, e nós não somos inimigos deles. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, qual que é o Filho único a vir de receber do Pai. Digo, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós não o reconheceremos naquela época. Nós não entendemos, ainda o matamos na cruz. E até hoje, a gente não fala quase nada de Jesus. E precisamos senti-lo. Não somente falar dele, mas conversar com ele no silêncio, se colocar na meditação e dizer: Jesus, aqui estou. Sob os seus auspícios, a sua proteção, seu amparo, Mestre, que sua luz brilhe em meu coração. Me faça entender a realidade dos mundos superiores, para que eu possa, neste momento aqui agora, começarmos a desmaterializarmos-nos, a descoificar-se, parar de correr atrás das coisas e buscar o ser que nós estamos. Esquecer um pouco o ter, mas o ser que nós estamos, o ser que nós somos, voltarmos para dentro de nós mesmos e reconhecer a condição espiritual do qual nos encontramos. E galgarmos essa caminhada para a grande realeza que não está na terra. Está numa consciência emancipada de todos os valores materiais e somente os valores espirituais. A verdadeira riqueza não está na terra. A da terra são convenções. O ladrão rouba, a traça come, a ferrugem corrói. Os valores imortais, eternos, está numa realeza que não está na terra. Busquemos essa realeza divina. Porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E se nós percebemos as suas pegadas e seguimos as suas pegadas, certamente vamos chegar à condição dele. Mas quando chegarmos até lá, ele já avançou muito na evolução. Certamente ele estará muito mais à frente do que da primeira ordem dos espíritos, quando lá chegarmos. E assim, meus amigos do Ideal Espírita, eu agradeço a atenção, o carinho de todos vocês nessa noite. Eu desejo que Jesus, nesse momento, ele possa nos envolver com o seu coração magnânimo,
preenchendo todos nós de todos os seus valores, que o seu santo evangelho entre em cada um de nós e faça de nós, amanhã, verdadeiros cristãos, que um dia veremos de sermos também Cristos, como Ele o é neste momento. Obrigado. Boa noite.